Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Jeremias 10. Vamos lá. Jeremias 10, a idolatria e a verdadeira adoração. Ouçam a palavra que vem do Senhor, que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Vou levantar aqui a Bíblia. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com ele os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, cortam uma árvore do bosque, e um artífice trabalha com o machado. Com a prata e com o ouro a enfeitam, com pregos e com martelos afixam para que não caiam no ídolos, para que não caiam. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer o mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Deus, tu és grande, grande é o poder no teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isso é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos, e seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Trace para prata batida e Tarsis, e ouro de Ufaz. Ídolos são obras de artífices, e da mão de ourives, da cor azul e púrpura, são vestes deles. Todos eles são obras das pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro Deus vivo, Ele é o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações já não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão na terra e debaixo dos céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem nas extremidades da terra. Ele cria relâmpagos para chuvas e para os seus depósitos. Faz sair do vento todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nela não há fôlego de vida, são vaidades, são obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, irão perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essa imagem, porque é o Criador de todas as coisas de Israel, tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Lamento sobre a destruição de Judá. Ajunte no chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que dessa vez lançarei fora os moradores e angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína. Ai, a minha ferida é muito grave. Eu dizia: certamente este é o meu sofrimento, eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem mais. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperam em todos os seus rebanhos e se acham dispersos. E aí há um rumor: eis que vem um grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma desolação. Jeremias ora em favor do seu povo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, e nem cabe aos que andam dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na sua ira, para que não reduzas em nada. Derrama o seu furor sobre as nações,
que não te conhecem sobre os povos, que não te invocam o teu nome, porque eles foram e devoraram Jacó, eles devoraram e consumiram e destruíram as suas moradas. Eu quero ler um pedacinho aqui, tá? Cadê? Porque os pastores se tornaram tolos, não buscam o Senhor, por isso não prosperam. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Vocês têm noção do que Jeremias está dizendo aqui? Poliana, a verdadeira prosperidade está em buscar o Senhor. Existem pessoas, Poliana, então por que tem gente que é tola e tem muito dinheiro? Então, eles só têm dinheiro. Eu garanto para vocês, eu já convivi e convivo com muita gente muito rica. Mas não é pouco rica não, gente. É rica assim do ponto de você não entender como existe tanto dinheiro. Entende? E eu posso garantir para vocês que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. É dinheiro, eles precisam de remédio para dormir, precisam de remédio para acordar, eles precisam de remédio para se manter de pé. Eles são altamente depressivos, eles são altamente vazios, eles se preenchem com as coisas deste mundo. Quando você começa a se preencher com as coisas deste mundo, existe uma determinada hora em que nada te supre, porque tudo isso daqui é esgotável. Quando você começa a se preencher com o que tem aqui dentro, com o que tem na terra, tudo que tem na terra esgota. Deixa eu contar aqui para vocês uma coisa. Só existe a possibilidade de você ser um rio transbordante, de rios de águas vivas fluir do seu interior, de você ser uma pessoa cheia, uma pessoa transbordante, uma pessoa que exala a beleza da santidade. Só existe essa possibilidade se você olhar para a cruz. Só existe paz onde há cruz. O que adianta você ter uma casa milionária? O que adianta você ter bens, carros, se isso tudo é esgotável? E quando você fixa o seu pensamento, quando você fixa o seu coração em tudo que é esgotável, você sempre vai ter um vazio dentro de você. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que um rio de águas vivas, ele flui do interior do trono de Deus e ele derrama, ele jorra. Então significa que do próprio trono sempre tem uma fonte inesgotável para você se suprir, para você se alimentar, para você saciar a sua sede. Ali você sacia a sua fome, você sacia a sua sede. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, que não precisa de sol porque tem Ele. Meu Deus, isso é muito forte e as pessoas elas não entendem. Elas são tolas. A verdade é essa. Elas são tolas, elas agem como tolos, elas vivem como tolos. Mas quando a luz apaga, quando a porta fecha, quando a coberta vem, quando a cabeça deita no travesseiro, você não faz ideia de quem você é. Eu vou contar uma coisa. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Então é um caminho, a verdade e a vida. E o nome dele é Jesus. E o condutor desse caminho é o Espírito Santo de Deus. Deus, ele habita num lugar santo. Deus, ele habita num lugar santo. Deus, ele habita num lugar justo. Deus habita num lugar limpo. Se você de fato quer ouvir a Deus, você precisa ir atrás de Deus. Eu acho interessante porque o texto ele começa falando de ídolos. Ele, não se preocupe não, esses ídolos aqui são de madeira, são de bronze, são de prata. Os ídolos são como um espantalho e um pepinal. Eu achei pesado, né? Os ídolos são como um espantalho e um pepinal, eles não falam, não necessitam que os leve, porque não podem andar. Uau, não tenho receio dele, eles não podem fazer o bem, mas também não podem fazer o mal. Não podem fazer o mal, mas também não podem fazer o bem. Quantas vezes você tem idolatrado ídolos de pepinal? Como que, Polly? Como pessoas, como seres humanos. Como pessoas que estão diante de você. Existem mulheres que idolatram tanto o primeiro filho, elas idolatram tanto o primeiro filho, que elas querem ser como Deus e não ter mais filhos, justamente pela idolatria do primeiro filho. Aí elas, às vezes, essas mulheres até querem dar um irmãozinho para o primeiro filho, porque elas idolatram o primeiro filho. Aí elas fazem um brinquedo para o primeiro filho. Mas elas continuam idolatrando.
o primeiro filho. Eles não podem fazer bem, mas também não podem fazer mal. E essas mulheres, essas mesmas mulheres querendo ser como Deus, pronto, aí acabou, não tem mais filho. É assim, no máximo 2. Nossa, pelo amor de Deus, dá trabalho demais. Filho dá trabalho demais. Mas você sabe, filho realmente só é uma bênção para uma mulher de Deus. Só quem entendeu o que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, sabe que o filho é uma coisa incrível, que é um milagre. Todo bebê no ventre de uma mulher é um milagre. O resto, o maior sinal de que uma mulher precisa de cura é quando ela nega a maternidade. Essas mulheres precisam de cura. Ai, nossa, eu tenho que botar um DIU muito rápido, eu tenho que tomar um anticoncepcional, eu tenho que usar um DIU para não ter fluxo menstrual, porque fluxo menstrual vai me levar à fertilidade, Deus me livre. Tá amarrado, eu preciso... Não, gente, onde vocês estão com a cabeça? Quem foram os ídolos que vocês idolatraram? Quem são as pessoas que vocês têm prestado culto? Onde que vocês estão? Qual roda que vocês estão assentadas? O que está acontecendo com vocês? Negam a existência do Cristo vivo, negam o temor do Senhor. Mulheres sem temor nenhum, sabe o que mais me rasga o coração? É ver que mulheres que estão na igreja e que querem a Deus e que desejam a Deus, mas são completamente idólatras de si mesmos. Porque eu não. Porque eu. Uau! Mulheres em que seus maridos, namorados, companheiros são muito mais importantes do que Deus. Ai, o mundo destruiu porque aconteceu alguma coisa divergente. Gente, Deus? Onde fica Deus na sua vida? Onde fica Deus no seu coração? Onde fica Deus na tua história? Se hoje Deus falar, me busca, filha, às vezes eu recebo umas mensagens assim, o que é buscar a Deus? Eu me choco. Como é buscar a Deus? Como é a Rosângela escreveu, ainda tem idolatria quando nos idolatramos e queremos aparecer a qualquer custo. Orações manipuladoras também. Pessoas manipuladoras, orações de manipulação. Até as nossas orações são manipuladoras, querendo movimentar o cenário para o que a gente quer. Querendo movimentar o cenário para o que a gente quer. Isso não é evangelho. Existe uma linda oportunidade nessa manhã para você se arrepender. A base do evangelho é arrependimento. Talvez a sua vida tá um caos. Pô, minha vida tá um caos. A primeira coisa que você precisa é de arrependimento. Deixa eu te falar, nada do que você tem, nem bens, nem carro, nem filho, nem marido, nem namorado, nem viagens, nada, nem sua posição, nem nada disso não poderia ter sido concedido se o céu não tivesse a seu favor, se Deus não tivesse olhado para você e tivesse te visto como um grande projeto. Eu penso que agora, hoje, na verdade, é dia de se arrepender disso tudo e agradecer a Deus. Ontem, uma discípula minha me mandou uma mensagem aleatória, assim, ao longo do dia, e ela falou assim, eu sou muito grata em ter você como discipuladora. Eu estava fazendo meu momento de agradecimento, eu estava agradecendo a Deus por ter você como discipuladora, porque depois que eu entrei no discipulado, eu comecei a perceber quem é Deus. Sabe, foi tão lindo para mim, um processo de santificação tem acontecido em mim. E eu quero falar uma coisa para vocês. É muito importante que vocês se unam a pessoas de Deus. É muito importante que vocês se sentem na roda certa. Se você não faz ideia de onde está a roda certa, eu queria que vocês começassem a orar. Eu queria que vocês começassem a jejuar. Senhor, me coloca na roda certa. Espírito Santo da verdade, eu preciso da roda certa. Eu preciso de pessoas certas. Sabe aquele povo que respira Deus?
Sabe aquele povo que eles falam assim, diz o Senhor, e acontece? Sabe aquele povo assim, normal, aleatório, e a glória vem, e você sai em um dia normal, cheio do Espírito Santo? Sabe aquela pessoa que você dá carona e faz questão de dar carona porque ela é cheia, 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 ela transborda, parece que ela tem um WhatsApp de Deus? Pois é essa pessoa que você tem que se aproximar. Sabe, nós somos pessoas, né? E o ser humano, ele aprende por observação. Então, quanto mais pessoas ao seu lado, mais pessoas cheias de Deus você tá, mais cheia de Deus você tá. Quanto mais pessoas longe de Deus você convive, provavelmente mais longe de Deus você tá. E talvez a sua casa seja só de pessoas iníquas, então você vai ter que procurar isso fora. Sabe, que seja na rede social, que seja seguindo pessoas de Deus. Toma cuidado, eu sempre falo, toma cuidado com quem vocês seguem. Aí vocês seguem alguém que fala a verdade, alguém que fala mentira. Alguém que seja atraente, alguém que seja sedutor. Gente, não dá pra você seguir alguém atraente, alguém sedutor. Falei, mas peraí, o que é alguém atraente, alguém sedutor? Alguém atraente é alguém que te atrai pela beleza da santidade de Deus. Resumindo, tá? E alguém sedutor é alguém que te atrai para a beleza das coisas deste mundo, para o século, sabe? Aí você segue um que tá pulou o carnaval, e o outro que tá na igreja. Isso não funciona. Ah, mas é meu parente, tadinho do parente. Vai ficar sem ter você como seguidor. Ah, obrigado, Rafa. Obrigada, viu, querida? E é isso, vocês têm que se conectar àquelas pessoas que te mostram o caminho. Porque não, senão a gente vai se tornar ídolos. Ou você é um ídolo, ou você é um adorador. Quem você é? Ou você é um ídolo, ou você é um adorador. Ou você é um ídolo, idólatra. Ídolo não, idólatra. Ou você é um adorador. Escolhe. O problema é que o idólatra, ele acha que ele é um adorador. Mas ele adora as coisas deste mundo. Então não tem como ele ser um adorador. Deus, ele te chama ao arrependimento. Ele te chama a viver uma vida santa. Ele te chama a viver uma vida com Ele. Ele te chama a viver uma vida de santidade. Não existe nada mais precioso do que ouvir assim diz o Senhor e acontecer. Eu tive uma experiência muito interessante, muito mesmo. E outras seguidoras minhas já tinham tido essa experiência e eu ficava encantada, gente. Eu ficava encantada, eu achava sensacional. E aconteceu comigo essa semana. Eu tive um sonho e eu tava dormindo. E eu escutei uma voz conhecida, que eu sempre escuto. Com certeza era um anjo. Porque eu sempre escuto essa voz quando tem uma revelação. Ele cutucou assim, ó, no ombro e falou: acorda. Acorda, que a tua resposta está no salmo tal. Gente, isso foi muito lindo. Eu acordei. Eu li o salmo umas 200.000 vezes. Eu entendi? Eu não entendi. Porque ele falou assim: acorda, que tua resposta está no salmo tal. No outro dia, que foi anteontem, entendeu? Foi anteontem. Foi ontem, não foi anteontem. Quando eu acordei, eu li todas as traduções desse salmo, eu vi todos os estudos. E foi muito legal que esse salmo, é o 129, ele fala sobre que a pessoa sempre foi perseguida, mas que os inimigos nunca conseguiram vencer, porque Deus sempre deu a vitória. E Deus iria continuar dando a vitória. Mas olha que interessante. Na segunda, eu tinha ido para uma igreja que não era minha, que teve esses congressos, essa semana maravilhosos, né? E eu fui para essa igreja e teve um momento de intercessão. Eu estava sentada bem na frente. E saiu uma profeta do altar. Elas tinham saído do altar. Ela tocou em mim. Ela falou assim: assim te diz o Senhor, eu te dei uma vitória. E me mergulha, me busca mais que eu vou te dar outra. Olha que interessante. E quando eu sonho com esse Salmo 129, Deus falando que ia derrotar algum inimigo, que não adianta ninguém se levantar, que Ele ia fazer,
é a confirmação da palavra. E quando eu cheguei à conclusão de que, Poliana, o que você está vivendo, eu não preciso saber o que é. A sensação que eu tenho hoje é que esse Salmo 129 é a confirmação da palavra. O que? Deus não disse que era o quê? Deus disse que era o quê? Mergulha. Busca mais. Intensifica mais. Aí eu até conversei com uma amiga minha, ela, mais, eu falei, mais. Se Deus disse mais, eu não vou bater boca. Se Deus disse mais, eu não vou falar mais Deus. Poliana, agora o que vai sobrar não interessa. Eu vou mais. Ele disse, me busca mais. Ele não falou, gente? Talvez eu e talvez vocês pensem assim, poxa, mas a Poli busca tanto. Não, ele disse mais. E acabou. Se Deus disse o quê? Mais, acabou. Então, eu vou dar algum jeito de... Como você vai dar um jeito? Eu vou dar algum jeito de buscar mais, de fazer mais, de mergulhar mais. Gente, vocês têm noção do que é Deus? Não reduz Deus do seu tamanho, não, gente. Não reduz. Para de reduzir Deus para o seu tamanho. Se Deus falou que tem como fazer mais, então eu vou fazer mais. Como eu vou fazer mais? O Espírito Santo vai me dizer. E vai continuar me falando. E vai me conduzir. E eu vou buscar mais. Então, eu fiquei uns dois dias, tentando entender o que é. Olha como a gente tudo cara de pau. A verdade é essa. Ah, mas o que vai ser? De que forma que vai ser? Por que você está falando isso comigo? O que vai ser? Não preciso saber. Deus, gente, é Deus. Vocês têm noção do que é Deus que fez a terra, o céu, a água, o mar? Ele falou, me busca mais. Então, a única coisa que eu posso fazer é buscar mais, ser humilde. Se ele disse, através, acorda, que eu quero falar com você no Salmo 129. Eu abri e lá estava dizendo, desde sempre você foi perseguido. E você nunca caiu, porque eu não deixei. Agora você vai ter mais vitória. Eu falei, gente, eu fui entender isso. Agora o que? Não preciso saber o que. Eu não preciso saber como. Eu só preciso de mergulhar mais. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? Não precisa saber o que. Não precisa saber como. Você só precisa de mergulhar mais. Deus já está me avisando. Deus já me avisou 2 vezes essa semana. Ele poderia não falar nada, gente. Ele poderia ficar caladinho. Mas ele está falando que eu preciso de um revestimento. Ele está falando que eu preciso de uma busca. Ele está falando que eu preciso de buscar de um porquê. E o que ele disse? Mais. Poliana Damascena, me busca mais. Mais. Como eu vou buscar mais? Ai, quase que caiu o tripé. Senhor, então eu vou te buscar mais. Eu não quero as coisas deste século, Deus sabe. Não quero só as coisas deste mundo, eu quero só, aproveitar aquilo que Deus quer que eu aproveite. Mas se Deus está dizendo assim, me busca mais, me busca mais, me busca mais, Poliana, eu não sei buscar mais, ofereça salmos, ofereça louvores ao Senhor, entregue um coração rendido, fala, Senhor, eu quero entender o que eu preciso me arrepender. Eu quero entender onde eu preciso ir, Senhor, onde foi que eu caí, me convence. Sabe, é uma oração sincera. Vocês fazem essas orações para Deus? Senhor, me convence da verdade? Escreve para mim no chat alguém aí. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me convence da verdade. Eu quero acertar. Senhor, me convence da verdade. Você já perguntou para Deus, Senhor, eu quero acertar? Tá tudo errado. Minha vida tá um caos porque tá errado. Mas eu quero acertar. Me convence da verdade. Eu quero acertar. Eu quero acertar. Me convence, Senhor. E você vai ficando, você vai ficando. Você vai ficando. Senhor, me convence da verdade. Em nome de Jesus, me convence da verdade, Senhor. Eu quero acertar. Eu quero acertar. Sabe, você precisa disso. Senão, daqui a pouquinho você está idolatrando as coisas desse século e se tornando como seus ídolos. Se você se tornar um adorador, você vai parecer com teu pai. Se você se tornar um idólatra, você vai se tornar como seus ídolos. Quem quer acertar? Quem quer ser convencido da verdade?
Coisa linda ser convencida da verdade. É quando você olha para você e fala, eu sei onde eu preciso ir. Eu sei onde foi que eu caí e agora eu vou acertar, porque eu já sei como fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos levaria ao caminho. Ele é a chave que vai te levar a Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sinceramente, nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, nos convence da verdade. Senhor, nós queremos nos arrepender, mas às vezes a gente está tão cego, Pai, que a gente não consegue nem ver onde que a gente está errando. Espírito Santo, nos leva a um outro nível de adoração, a um outro nível de intimidade, a um outro nível de resposta. Senhor, receba o nosso coração. Receba a adoração do nosso coração, que é feita com muita sinceridade, para te amar, para te adorar e para te agradecer pela tua bondade. Ainda que a gente não entenda, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo. Deixa eu contar aqui antes de me despedir. Essa oração que eu fiz hoje, anota ela no caderninho e você tem que fazer ela direto. Senhor, me convence da verdade. Me santifica na verdade. Me convence. Eu quero saber onde foi que eu errei, porque eu quero me redimir. Senhor, me mostra onde estão os meus erros. Me mostra, Senhor, onde eu preciso ir lá e fazer o caminho de volta. Eu não estou sabendo, Espírito Santo. Eu só quero adorar. Eu só quero ter intimidade. Eu não quero ter uma adoração quebrada. Me revela o caminho. Eu sei que todo mundo que está aqui quer saber da verdade. A gente quer a base, né? Quer se arrepender para viver uma vida em abundância. E quando terminar essa vida, toque, 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 os portões do céu se abrirem e Cristo falar, entra no gozo do teu Senhor. É isso que a gente quer. Nos falta temor, Luz, é isso mesmo. E o temor é um batismo. Me batiza com teu santo temor. Você pode orar isso. Sabe, anota essas orações para ter elas como base, para não serem orações levianas, mas orações que cheguem aos céus. Orações que mostrem humildade no seu coração para você saber onde você caiu, para você ir lá e levantar. Entendeu? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar esse devocional. Gente, que hoje seja um dia de muita revelação na sua vida. Que hoje seja um dia que a presença do Espírito Santo seja clara, audível e palpável. Em nome de Jesus, Ele é o condutor, Ele vai te levar. Sabe, pede para o Senhor, quando terminar, Senhor, me batiza com o teu santo temor, me batiza com o teu santo temor. Quem é que ainda pede para ser batizada com o santo temor? A gente fez uma série grande falando sobre isso. Fala, Senhor, me batiza com teu santo temor. Me batiza, Senhor, me batiza com teu santo temor. A gente precisa disso, porque sem o santo temor do Senhor, a gente vai andar igual qualquer um. E Deus não nos chamou para ser qualquer um. Deus nos chamou para ser outro nível. Deus te abençoe e até amanhã.